Olá a todos, no vídeo de hoje nós vamos falar no caso do ator chinês Dan Luan, cuja carreira em ascensão foi brutalmente interrompida por acusações de sonegação de impostos. Mas antes, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Assistam até o final e fiquem sabendo o que realmente aconteceu e como está o andamento de tudo. Esperamos que apreciem. Este vídeo foi feito com carinho e possui informações precisas e verdadeiras. Acompanhem. Dan Luan, uma estrela em ascensão na indústria do entretenimento, conquistou os corações de milhões com sua atuação impecável e personalidade encantadora. Mas por trás da fama havia uma tempestade turbulenta que mudaria sua vida para sempre. Em 15 de março de 2022, a China ficou chocada com a notícia de que Dan Luan enfrentava acusações de sonegação fiscal. O 4º Departamento de Inspeção de Impostos Municipais de Xangai lançou uma investigação abrangente sobre seus assuntos financeiros, desencadeando uma série de eventos que abalariam a nação. Após uma investigação aprofundada, concluiu-se que Dan Luan havia supostamente sonegado 476.582 milhões de yuans em imposto de renda pessoal. Além disso, descobriu-se que ele pagou 13.993.200 de yuans a menos. Como resultado, Dan Luan foi multado em 106 milhões de yuans. Na sequência, Dan Luan foi ao Weibo para emitir uma carta de desculpas expressando profunda introspecção e aceitando as decisões do Departamento de Impostos. No entanto, a ausência do selo oficial de seu estúdio gerou especulações sobre conflitos internos. No processo de cooperação com a inspeção do Departamento de Impostos, fiz uma profunda introspecção e percebi meus erros. Aceito todas as decisões do Departamento de Impostos. Estou disposto a arcar com todas as responsabilidades e consequências relevantes e trabalhar duro como sempre. Portanto, peço desculpas profundamente. Dan Luan, 15 de março de 2022. Deixando claro que fazer um pedido público de desculpas e assumir todo o prejuízo e responsabilidade não quer dizer que Dan Luan seja realmente culpado, mas sim, que como pessoa jurídica responsável por sua equipe financeira, ele mostrou total caráter e bom senso ao fazer isso, cooperando ativamente com toda a investigação. Após seu pedido de desculpas feito publicamente, Dan Luan foi imediatamente bloqueado em todas as suas redes sociais chinesas, Weibo e Douyin, e como punição ele foi banido do entretenimento por 2 anos, podendo apenas ser reduzida por bom comportamento. Por trás das manchetes e controvérsias, um membro da família compartilha um relato comovente sobre a turbulência emocional de Dan Luan naquele dia inesquecível. Lutando para lidar com a situação, Dan Luan encontrou consolo no apoio inabalável de seus entes queridos. Ele ficou online por muito tempo naquele dia, e enviou aquela carta de desculpas sem selo oficial e apoio da sua equipe, e nunca saiu do Weibo. E então, quando seu Weibo foi bloqueado, ele começou a arrumar suas coisas, e o motorista o levou de volta ao hotel, chorando muito no caminho. O motorista não sabia como confortar. Ele se fechava o tempo todo quando voltava para o hotel, não queria sair de casa, não comia, nem bebia, e por fim meu primo foi buscá-lo, porque ele estava se afundando na tristeza. Então ele foi amparado por seus familiares e amigos e tudo foi melhorando aos poucos. Enquanto a opinião pública girava em torno do caso de Dan Luan, vamos examinar alguns pontos cruciais que desafiam a narrativa e levantam questões instigantes. Primeiro ponto, durante os anos agitados de 2019 e 2020, Dan Luan mergulhou em projetos de filmes, confiando suas questões financeiras e declarações fiscais a uma equipe em que acreditava. Mas essa confiança custou caro. Segundo ponto, com uma carreira de sucesso no auge, por que Dan Luan arriscaria tudo por uma quantia relativamente pequena? O motivo por trás da alegada evasão fiscal torna-se um quebra-cabeça, convidando a especulação sobre forças invisíveis em jogo. Terceiro ponto, indo mais fundo, descobrimos o relatório voluntário de Dan Luan sobre práticas fiscais ilegais que os inspetores não perceberam. A sua cooperação com a administração fiscal revela a negligência da sociedade de advogados responsável pelos seus negócios financeiros, a empresa de advocacia CEO Company e o seu atual agente na época Gu Yuan, tornando-o vítima do descuido da sua equipe. Além disso, foram feitas diversas buscas em seus restaurantes Fire Room e nada de errado foi encontrado. Apesar da nuvem negra que pairava sobre ele, Dan Luan decidiu virar a página. Em 18 de abril de 2023, ele deu um passo ousado ao cancelar 2 empresas ligadas ao seu antigo estúdio, sinalizando um novo começo e um compromisso com uma ficha limpa. Mas a história não acabou por aí. Em 7 de julho de 2023, um velho inimigo ressurgiu provocando outro frenesi na mídia. A exposição de uma batalha legal com uma antiga marca que ele representava, a Uni Electronics, levantou as sobrancelhas, revelando o compromisso de Dan Luan em cumprir suas obrigações. Em meio a todo o tumulto, os fãs e apoiadores de Dan Luan se uniram a ele exigindo justiça e uma chance justa de apresentar suas provas.
Bloqueado da mídia social, Dan Luan se viu incapaz de se defender contra as acusações e difamação com seu nome e sua imagem. O incidente de 7 de julho de 2023 nas buscas quentes do Weibo foi devido ao cancelamento do intermediário. E Dan Luan foi implicado. A mídia só sabia cobrir a boca e seguir o ritmo e ele não conseguia emitir nenhum som. Desta vez, porque o intermediário da cooperação de endosso cancelou e fugiu, Dan Luan se envolveu na parte que deveria ser compensada por ele. Ele já pagou por isso e assumiu todas as responsabilidades que deveriam ser assumidas. O executor escreveu claramente Xangai Pan-Hai, como o único responsável e não Dan Luan. Os 90 mil é a taxa de execução de 1.074.000 que Pan-Hai rejeitou a compensação da última vez. Portanto, dessa vez Dan Luan foi implicado por engano. Tirando as coisas do contexto e criando impulso para a opinião pública, a mídia realmente não tem nenhum resultado final em relação a isso. Levantar a busca quente com o nome de Dan Luan foi apenas para prejudicar ele e nada mais. Dan Luan deve retornar à indústria do entretenimento em outubro de 2023. Tendo finalizado um plano de retorno com sua agência, o tão esperado retorno de Dan Luan despertou entusiasmo entre sua extensa base de fãs. Com uma influência significativa e seguidores dedicados, seu público espera performances mais cativantes e histórias convincentes em seu tão esperado retorno. À medida que a saga continua, uma coisa fica clara: há mais coisas por trás na história de Dan Luan do que aparenta apresentar. Somente buscando a verdade e considerando todas as perspectivas podemos compreender as complexidades de seu caso. É muito fácil julgar, mas toda moeda tem dois lados, e provavelmente quando ele retornar ele poderá explicar claramente e apontar os verdadeiros culpados do incidente, caso ele ache necessário. Uma mensagem final: Dan Luan, estamos todos esperando por você, demore o tempo que for, o Mar Verde estará sempre te esperando. Nós te amamos para sempre. A equipe Allen Day Brasil agradece por assistirem a este vídeo e não deixem de acompanhar nosso Instagram oficial. Lá tem todas as notícias atualizadas sobre este caso e estamos na torcida para Dan Luan voltar logo.